Graça e paz, amada igreja. Graça e paz, amada igreja. Estamos aqui por quê? Para adorar a Deus. Estamos aqui porque Ele nos amou. Eu estava ali atrás orando e estava percebendo a manifestação do poder de Deus. Como tudo é ligado. Como tudo é ligado. Nós não combinamos nada. Os louvores foram entoados, aprontando os nossos corações. A irmã estava aqui ministrando, o Espírito Santo de Deus tocou nela, aprontando os nossos corações. Hoje eu gostaria de fazer um pouquinho diferente, antes da palavra. Feche os teus olhos. Lembre-se da primeira vez, a primeira vez que você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Lembre-se de como você se sentiu, percebendo que não era uma coisa só sentimental. Lembre-se de como você caminhou na presença dEle, nos primeiros passos. Lembre-se, quando você aceitou Jesus, aquela felicidade sobrenatural sobre as nossas vidas. Lembre-se, faça remeter esses pensamentos, faça remeter esses pensamentos. Lembre-se também, algum dia que você caiu, errou o alvo, aquele dia que era para você fazer o certo, perante a presença de Deus, e você não fez, e o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração, e aí o Espírito Santo de Deus catou você naquele particular, você pediu perdão, e aí viu aquele amor sobrenatural sobre a sua vida, e você começou a caminhar de novo. Lembre-se. E agora eu gostaria de ver, abre os olhos por favor. Vês tu como estás? Eu tentei mudar esse tema, pastor, só que o Espírito Santo não deixou. Eu tentei mudar esse tema umas 3 vezes. De madrugada eu falei, não, pastor, eu vou mudar esse tema, porque não tem muita frase, né? Pouca coisa, mas é poderosa, porque toda vez que a gente chega na igreja, a gente tem que sentir isso. Vês tu como estás? Às vezes a gente chega na correria da vida, a gente chega atropelando as coisas, a gente não ajoelha para orar, a gente não busca a presença de Deus, e essa também é as nossas vidas, se torna um mecanismo, uma coisa mecânica das nossas vidas, uma coisa assim. Eu estou falando de mim também, não estou falando só dos irmãos, estou falando de mim também. Então fica com mais assim, a gente tem que olhar isso nas nossas vidas. Nós temos que olhar e perceber como a gente está levando as nossas vidas para adorar a Deus. Adoração é uma adoração em espírito e verdade. O nosso Deus importa que adoramos Ele em espírito e em verdade. Ele procura adoradores. Você é um adorador. É um adorador. E não é um adorador de qualquer coisa. É um adorador do Senhor Jesus. Aquele que te amou primeiro, que te buscou. Então, meus irmãos, a palavra é essa: vês tu como estás, mas da forma como você está, eu não sei o teu coração, não sei se já chega na igreja, já diz, já sei de tudo da palavra, ou já chega na igreja, para mim não tem, a palavra não é para mim, ou mais uma vez vai ser pregada essa palavra, ou a gente vai pensando das coisas de forma automática. Talvez você está num momento que está passando por tribulações e veio na igreja para sentir um acalento, ou seja, buscar uma coisa sobrenatural para uma coisa que você está passando. Não sei como você está,
Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus não quer que você saia da mesma forma que entrou. Ele quer um adorador. Deus quer um adorador que adore em espírito e em verdade. Amém? Vamos ficar em pé agora? Agora vamos ler a palavra do nosso Senhor. Nós vamos ler o texto base, é Lucas 7. Lucas 7, 36. Lucas 7, 36. Nossa, esse texto tem tantos ensinamentos, para as nossas vidas, para que a gente possa andar e caminhar com Deus, não entrar na mesmice da religiosidade, não entrar na mesmice de, eu já sou um crente, um super crente, não preciso mais de ter essa intimidade maior com Deus, porque a minha intimidade já é suprema, já é grande, não tem defeito, não tem nada, né? Então, aqui, Lucas 7, 36, a grandiosa palavra de Deus fala assim, todo mundo já está aí comigo, né? Eu acho que já está ali, né? Está ali. Então, vamos lá. 36, Lucas 7, 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá, com um frasco, feito de alabastro, cheiro de perfume, olha só que maravilha, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas, oh aleluia Senhor, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava os pés de Jesus, e os ungia com o perfume, aleluia Senhor. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado, disse consigo mesmo, Jesus é Deus, amém? Ele sonda os nossos corações, e ele sondou o coração do fariseu, e aí o fariseu falou dentro dele, não falou para Jesus e para ninguém, se este fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga mestre. Ele falou diga mestre, ele não falou diga meu mestre, olha a diferença, diga mestre. Jesus continuou, certo credor tinha 2 devedores, um que lhe havia de 500 denários e o outro que devia 50. E como eles não tinham como que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Olha só, Jesus já trabalhando as verdades bíblicas. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu, pensou que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, você está vendo esta mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Boas-vindas, não deu boas-vindas. Não fez muito caso da presença de Deus, não deu boas-vindas. E esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, beijo na face. Você chegando ali, fazendo uma oferenda, dando aquela honra ao Senhor. Ela, porém,
desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Honra, toda glória, todo louvor é dado a Jesus Cristo, ao nosso Deus. Por isso, afirmo a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquela a quem pouco se perdoa, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, você vai em paz, na paz que excede todo entendimento. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, grandioso e eterno Pai, santo, 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 santo é o Senhor nosso Deus. Toda honra, glória, louvor, graça, gratidão é dada a Ti, Senhor. Ó Pai, me ensina a Te adorar, ó Pai, cada dia mais, Senhor. Ensina a Sua igreja a adorar a Ti cada dia mais, Senhor. Peço a Ti, Senhor, meu Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, opere em nós, Senhor, uma adoração verdadeira, uma adoração, Senhor, meu Deus, que move o Teu coração, Senhor. É muito mais, Senhor, meu Deus, que pedimos, o que pensamos, mas queremos a Ti, Senhor, de qualquer forma, em qualquer lugar, aonde estivermos, Senhor, meu Deus, que nossos corpos, nossa mente, nosso espírito, Senhor, possa Te adorar em espírito e verdade, Senhor. Rogo a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, Senhor, meu Deus, entoada, Senhor, não se perca, Senhor, mas que ecoe no coração dos meus irmãos, Senhor, meu Deus. Pai, que possamos voltar ao primeiro amor, que possamos caminhar segundo a Ti, Senhor, segundo a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor. Peço a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito opere em mim, Senhor, meu Deus, o Teu querer, o Teu fazer e o Teu falar para a Tua Santa Igreja, Senhor. Peço a Ti, Pai, que cada irmão receba essa palavra, Senhor, meu Deus, com um amor, Senhor, meu Deus, vindo de Ti, Senhor. Rogo a Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela faça, Pai, crescer e germinar, meu Deus, um fogo sobrenatural, por querer Te amar cada dia mais, Senhor. Essa é a oração que eu lhe faço, Senhor, meu Deus, pela Tua igreja, pela minha vida, por cada um que adentrar naquela porta, Senhor, que tenha manifestação do Teu Santo Espírito, para que haja mudança, Senhor, mudança, Senhor, mudança. Essa é a oração que eu lhe faço, Senhor, em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amados, a gente quando eu li essa palavra, às vezes a gente lê a palavra várias vezes, né, e às vezes passa despercebido algumas coisas, mas o que estava acontecendo nesse texto? O que a gente estava olhando nesse texto? Por que o fariseu chamou Jesus para a casa dele? Não foi para adorar, porque ele não estava ali muito, ele não deu boas-vindas, ele não deu honra, ok? Ele não fez o que diz a tradição judaica quando você chama alguém para a tua casa, ele não fez, mas ele queria a presença de Jesus para ver as questões que o povo estava vendo, que eles estavam presenciando, a manifestação de Deus, e ele, como doutor da lei, cheio do seu entendimento, cheio do teu conhecimento, o conhecimento da letra, mas ele não estava ali para adorar a Deus. Jesus, percebendo no coração dele, ouvindo o que ele estava falando, não com a boca, mas com a alma dele, a respeito de Jesus, não deu a devida adoração ao mestre, não deu. Às vezes a gente fala assim, poxa, é tão ruim isso, a palavra ali está dizendo que a pessoa é uma pessoa letrada, é uma pessoa fariseu, mas Jesus já confrontou várias vezes os fariseus,
Jesus confrontou várias vezes os fariseus, falando que eles eram hipócritas, falando que eles falavam, mas não faziam o que precisava fazer. Amados, ali a gente está vendo dois tipos de pessoas: um fariseu, que já andou na religiosidade, andou na palavra, sabe toda a escritura, confrontava o povo, colocava julgo pesado no povo para poder dizer que era o maioral, e ali uma pecadora. Pergunto vocês uma coisa: ela abriu a boca dela? Nós lemos vários versículos, eu pergunto a vocês, ela abriu a boca dela? Em algum momento ela falou alguma palavra? Ela não falou nenhuma palavra, mas Jesus falou que ela amou, muito amou. Perceba, ela não abriu a boca. Eu te amo, Jesus. Jesus, você é meu mestre. Jesus, eu quero andar com você. Jesus, eu preciso da tua presença na minha casa. Ela não falou isso. Todo mundo sabia que ela era pecadora. O que ela fez? Ela amou Jesus com ação. A adoração que o Senhor quer é uma adoração de ação do coração. Mudança das nossas vidas, mudança de atitude, de mente, metanoia. Romanos 12, 1 e 2 fala sobre isso. Então a gente tem que adorar a Deus da forma como Deus quer. Parece que é uma coisa assim tão simples, mas a palavra é: vês tu como estás? Você já percebeu isso? Dê uma olhadinha no teu coração, como você está seguindo e está caminhando. Ariadne falou como ela estava se sentindo, testificando no coração a palavra, testificando de que a gente tem que caminhar com Jesus e sempre perguntar: Senhor, eu estou te adorando? Eu estou te amando na minha adoração? Por que isso, gente? Por que eu estou falando isso? Perceba que quando a gente não adora a Deus com amor, o nosso fogo, a nossa presença do Espírito se apaga na gente, a presença do Espírito vai apagando, vai diminuindo a vontade de ir na igreja, vai diminuindo de orar, vai diminuindo de buscar. Fazer um jejum é um sacrifício. Vir na igreja para poder estudar a palavra 9h30 da manhã no domingo é um problema. Ação de adorar. O amor precisa de ação. E essa pecadora, só que ela não é mais, né? Ela era pecadora. Eu coloco aqui na palavra conjeturando, porque Jesus a perdoou. Então ela não é mais pecadora, ela era pecadora a partir do momento que ela teve adoração a Deus, adoração sincera ao coração, nos pés de Jesus, buscando a presença de Jesus, dando toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E perceba uma coisa muito importante: a adoração com amor traz cura para a nossa alma, traz cura para o nosso corpo físico, que você às vezes pensa que o mundo vai te dar alguma coisa, mas o mundo não vai te dar alguma coisa de bom. Vai falar que você não é capaz, vai falar que você precisa de melhorar, vai falar que você não tem dinheiro, vai falar várias outras coisas, mas Jesus não quer saber disso, ele só quer saber de adorar. E a adoração é mudança, a adoração é você fazer a diferença da tua vida.
buscar a Deus de uma forma que o Espírito Santo falou: faça, faça. Ela chorou aos pés de Jesus, lavou com as lágrimas, lavou os pés de Jesus com lágrimas. Gente, qual foi a vez, volte a tua mente de novo, qual foi a vez que você, sozinho no seu quarto escuro, você orando, se você quebrantou na presença de Deus, chorando? Não é chorando de tristeza porque está acontecendo alguma coisa ruim não, tá, gente? É um chorando de quebrantamento, de adoração, igual a pecadora, que era pecadora, não é mais. Em nome de Jesus, que Jesus entra na nossa vida, Ele não é para a gente ficar do jeito que está, é para a gente mudar, e para a gente ser um adorador. Então qual foi a vez? Não quero que vocês respondam, não quero, mas eu quero que vocês reflitam. Vês tu como estás? Eu percebo que a gente, às vezes, pensa que está tudo bem, mas a gente tem que perguntar, não é a gente que a gente tem que perguntar, porque é igual você chegar no espelho e falar assim: espelho, eu estou bonito? Eu vou falar: nossa, você é lindo, hein? Espelho, é lindo. Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Eu olhando no espelho, tá? Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Não estou fazendo nada de errado, não. Está tudo certo. Eu estou cuidando da minha esposa de forma correta? Estou cuidando muito bem da minha esposa de forma correta. Quando eu falo com o espelho vai me responder o que eu estou falando que eu quero ouvir. E na verdade, a gente tem que fazer essa pergunta, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem que moldar as nossas vidas. Por quê? Porque ele convence do juízo, do pecado e da justiça. E quem convenceu a pecadora? O Espírito Santo, trabalhando o quê? Aquela passagem para que hoje a gente pudesse testificar. Aquela passagem foi registrada, não foi à toa, foi uma coisa intencional, para dizer assim: hoje é dia, eu esqueci, que dia? 15, isso, obrigado, hoje é dia 15 de abril de 2026, e naquele dia vai ter um culto, e naquele dia vai ter pessoas precisando de saber que não pode ficar da forma como está, porque eu quero que você me adore, que você ande em espírito e em verdade, que você me faça a minha vontade, não a sua. Amém? A gente está olhando aqui somente a Bíblia, né? Falando assim, somente essa passagem de Lucas, tá? Aí o que acontece? Aqui fala também, se chegar aqui um pouquinho antes, né? 6:20, olha só que coisa bonita, a bem-aventuranças, 6, cadê? Lucas 6, aqui 6:20, aqui Jesus fala sobre as bem-aventuranças, Jesus fala assim: bem-aventurados vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados vocês que agora choram, porque hão de rir. Essas bem-aventuranças que a gente está vendo, Jesus está falando de dependência da presença dEle, dependência de buscar a Ele, dependência de dizer assim: Senhor, eu estou me quebrantando, eu estou chorando aqui, eu estou fazendo a sua obra, mas eu estou chorando aqui, mas não estou chorando de tristeza, eu estou chorando porque eu quero a tua presença, eu não quero fazer a tua obra por eu não quero fazer a tua obra na minha casa,
no meu trabalho, aonde eu estiver, por mim. Eu quero que a tua presença seja comigo. Davi, o que falava? Davi é o segundo o coração de Deus. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou. Olha só a intimidade de Davi. Davi adorava a Deus. Mas eu pergunto a vocês, Davi era perfeito? Davi era perfeito? Não era perfeito. Davi não era perfeito. Ele adulterou, ele matou, ele fez várias coisas. Mas qual o diferencial que Deus chegou para ele e falou assim: ó, você é segundo o meu coração. Qual o diferencial? É o diferencial do fariseu ou é da pecadora? Como Davi se comportava diante dos erros deles, quando ele errava o alvo? Ele ficava sem reverência ao Jesus ou ele pedia perdão e adorava a Deus? Davi, ele pedia perdão e adorava a Deus. Ele se quebrantava, ele colocava na presença dele: Senhor, se caso quiser levar meu filho, te leve, se caso quiser fazer isso, se faça, mas a tua presença deve permanecer em mim, faça a tua vontade. É assim que devemos seguir. A palavra não muda, a palavra não muda, a palavra não muda, Deus não muda. Então, ele, do mesma forma que a gente vê Davi, que é segundo o coração de Deus, a gente vê a nós, que erramos o alvo, às vezes não somos como deveria ser naquele momento. Às vezes eu estou com algum problema que me tira daquela comunhão e eu preciso de alguém para orar por mim, e às vezes eu falo assim: não, quem sou eu para pedir alguém para orar por mim? Eu conheço muito a palavra, eu tenho uma comunhão muito grande com Deus. Esse aí está sendo o quê? Fariseu ou pecadora? No sentido ex-pecadora, tá? A gente tem que pedir, orar um pelos outros. A Bíblia fala que devemos orar uns pelos outros. A Bíblia fala que a gente tem que quebrantar na presença dele. A Bíblia fala. Tanto é, gente, uma coisa que aqui, ó, é muito interessante isso. Olha só, vamos abrir Crônicas, 1 Crônicas, para ver como é que Davi era. Olha só. Demora um pouquinho aqui, porque eu estou com uma mão só. 1 Crônicas. Depois a gente volta no texto base, só para a gente poder entender. 1 Crônicas 16, 8 e 12. 8 a 12. 1 Crônicas 16, 8 a 2. Isso aqui é quando a presença de Deus estava sendo levada para a cidade de Davi. Olha só, hino de ação de graça, Davi entregou para os adoradores. Você é um adorador? Amém? Então a palavra é assim, ó: dei graças ao Senhor, invoquei o seu nome, tome conhecimento entre os povos os seus feitos, cante a Deus, cante louvores a Ele, fale de todas as suas maravilhas, glorie-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busque o Senhor e o seu poder, busque continuamente a tua presença, lembre-se das maravilhas que Ele fez a você. Vocês estão lembrados das maravilhas que Deus fez a você? Dos seus prodígios, dos seus juízos, dos seus lábios. Vocês, descendentes de Israel, você é da casa de Israel, você é descendente de Israel, porque você é filho de Deus, Israel celestial, seu servo. Vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Aí vem aqui, ó: porque o Senhor é grande e é digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, deuses com D minúsculo.
Glória a Deus. E aqui continua. Isso o que Davi estava fazendo? Estava instaurando a adoração a Deus, porque a presença de Deus estava chegando, a arca do Senhor estava chegando, e ele queria adorar a Deus. Mas uma adoração não é de qualquer jeito. A adoração não é para qualquer um. É para aquele que busca, é para aquele que se quebranta, é para aquele que é pecador e quer perdão, é para aquele que quer buscar Jesus e falar: Senhor Jesus, eu não sou perfeito, Senhor Jesus, eu preciso da tua presença, mas eu preciso mudar muita coisa na minha vida. Eu quero a arca do Senhor, eu quero a presença do Senhor na minha casa. Eu sei que minha casa não é perfeita, mas eu quero a arca do Senhor. Muda a minha casa, muda a minha vida, muda a minha família, muda, Senhor, muda. Por quê? Porque Deus, você não adora a Deus de qualquer jeito, você tem que ser um adorador do seu coração, você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. João 4, 23 e 20, João 4, 23 e 24, Deus procura adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Se Ele procura, é porque Ele perdeu, está perdendo, mas Ele perdeu porque é culpa dele? É culpa nossa, é culpa nossa, porque estamos virando fariseus, que chama Jesus para casa, mas não dá devida honra, chama Jesus para perto de você, mas trata Ele como se Ele fosse qualquer um. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado a Ele. Temos que entender que Ele é Deus, que Ele é santo, que a presença dEle nas nossas vidas não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer jeito. Eu não vou abrir a Bíblia, mas vou falar essa passagem. Lá os filisteus foram lá e pegaram a arca do Senhor, tudo permissão do Senhor, levaram para o arraial dele. O que aconteceu? Deu praga, deu tumor, deu um monte de coisa neles, porque eles acharam que pegando a presença de Deus e levando para o meio deles, de qualquer jeito, eles iam dizer assim: eu peguei a presença de Deus e coloquei no meu arraial, e aí é meu. Deus foi lá e castigou eles, derrubou o Deus deles, o Deus deles teve que quebrado e colocado. Assim também é nas nossas vidas. Quando a gente busca a presença de Deus, a gente pode estar precisando de conserto com Deus, certamente vamos estar precisando de conserto com Deus, mas Deus nos recebe e Ele quer que nos consertar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer mudar a nossa casa, Ele quer tirar a geladeira do lugar e botar outra coisa ali no lugar, Ele quer tirar um quadro da sua, eu estou falando isso espiritualmente, tá? Ele quer tirar um quadro da sua sala, que não está no lugar muito direito ali, porque não está adorando a Deus, e tirando aquele quadro da tua presença ali, e colocando em outro lugar, ou tirando aquilo ali. Estou falando espiritualmente isso. Ele quer mudar a tua casa, Ele quer mudar a forma como você adora. Ele não quer você um fariseu, Ele quer você um adorador que adora em espírito e verdade. Por que Ele quer isso? Porque a adoração de Deus traz cura, traz libertação, traz vida para a tua casa, para a tua família. Você vai ver o mundo de forma diferente. Quando o pneu do carro furar, você vai falar assim: glória a Deus que o pneu do carro furou, eu vou trocar, mas glória a Deus que o pneu do carro furou. Por quê? Porque Deus me livrou de uma coisa pior. Quando acontecer alguma coisa na tua vida, você vai ver de forma diferente, você vai perceber de forma diferente. Isso é cura de Deus, é uma cura sobrenatural. Então a adoração a Deus traz cura,
Uma adoração a Deus nos faz andar na presença dEle, nos faz andar em santidade. Deus nos pede para andar em santidade. Fala assim: Alexandre, como é que eu ando em santidade? Adore a Deus. Adore a Deus como essa mulher. Eu não vou chamá-la de pecadora, porque Deus a perdoou, e ela não é mais pecadora. No início ela era pecadora, mas Deus a perdoou, e ela não falou uma palavra, ela só adorou, ela só adorou. Vou ler um pedacinho, tá? Que eu escrevi aqui. Muito amor. Esse muito amor relacionado à adoração, à ação, muito amor, né? Está lá no finalzinho do texto que eu li. O verdadeiro amor e a sincera devoção a Cristo, da nossa parte, deve proceder da plena conscientização da gravidade dos nossos pecados, cometidos no passado. Ou seja, eu olhar para trás, ver como eu estava, e saber o que Deus fez na minha vida, a adoração, e perdoados através do amor dele por nós. Ele amou você primeiro. Às vezes você fazia coisas bizarras, mas mesmo assim Deus estava lá olhando para você. Manifesto da sua morte na cruz. Ele morreu por você, ele morreu por mim, ele morreu por nós, para que a gente pudesse ter acesso ao Pai, um acesso direto ao Pai, de adoração. Jesus falou com a mulher cananeia: não é neste monte, não é em Israel, mas vai chegar um momento que vocês vão poder adorar em qualquer lugar, vocês vão estar livres para adorar. Então você está livre para adorar, porque Jesus pagou um preço para você adorar. Ele já pagou um preço para você adorar. E da convicção que Ele cuida daqueles que perdoou. Ou seja, quando Ele te perdoa, Ele não te vira as costas. Quando Ele te perdoa, Ele vai cuidando de você. O Espírito Santo de Deus, que Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vou deixar um Consolador. Esse Consolador, ele trabalha, e ele não trabalha 44 horas por semana, 8 horas por dia, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, todo ano, para que você seja um adorador de Deus. Então, meus amados, a fé sem princípios esfriará e trará doença para a nossa alma, mas a adoração traz cura, libertação e vida para você e para a sua casa. Vês tu como estás? Não volte para casa da mesma forma. Coloque isso na tua mente. Preciso mudar? O que eu preciso fazer? Não vai ser eu que vai falar, não é o pastor, não é ninguém, é o Espírito Santo de Deus que vai tocar o teu coração e vai dizer assim: filho, me adore do jeito que você está, mas não fique da forma como está, vire um adorador, que Jesus vai falar assim: seus pecados estão perdoados, e agora você é livre para adorar. Amém? Vamos ficar em pé?